Além dos riscos para a saúde que a pandemia do coronavírus traz, muitas famílias e empresários estão tendo dificuldades para pagar aluguéis de suas casas e de seus pontos comerciais. Para evitar maiores problemas, advogados indicam que haja conversa entre as partes para chegar a um consenso. Empresas fechadas, faturamento em queda, aumento do desemprego. O efeito dominó na economia, empurrado pela pandemia do novo coronavírus, aumenta também a instabilidade nas relações contratuais. Celina mantém salas alugadas, mas enfrenta dificuldades para receber o pagamento de alguns inquilinos. As tentativas de negociação foram frustradas. A princípio, alguns eu já manifestei um desconto, Um desconto, desde que começou a pandemia, já um desconto de 40%. Eu já ofereci, mas mesmo assim há dificuldade, eu reconheço, mas também quem tem o negócio precisa também, conta com isso, e aí realmente a conversa ela deve ser dos dois lados. Os contratos de locação estão entre os que mais têm gerado conflito durante a pandemia. Por isso, estão inseridos no projeto de lei que institui normas para regular as relações jurídicas de direito privado. O projeto já foi aprovado pelo Congresso no mês passado, mas para entrar em vigor ainda falta ser sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. O projeto estimula a flexibilização de cláusulas contratuais, ou seja, a revisão visando uma solução. Descontos no valor de venda e locação ou suspensão temporária do pagamento, por exemplo, seja para comércio ou residência. No entanto, as novas regras têm data para terminar. Só valem até 30 de outubro deste ano. Um dos pontos mais polêmicos do projeto é a proibição de despejo enquanto estiver em vigor. Mas esse advogado alerta. Uma dessas normas mais importantes é a impossibilidade de retroatividade dos efeitos da pandemia nos contratos. Essas regras elas só valerão para quem descumpriu o contrato durante a pandemia. Não posso querer, por exemplo, revisar um contrato que eu inadimpli em dezembro ou o ano passado. É importante que se diga que a pandemia ela não estimula e nem autoriza o calote, As pessoas, quem tem obrigações contratuais, deve cumprir as suas obrigações. Enquanto o projeto não for sancionado, continuam valendo as regras anteriores. Mas a dica é buscar o bom senso e evitar prejuízos ainda maiores se a questão tiver que ser resolvida na justiça. Muito se orienta que instrumentos como a conciliação e como a mediação devam ser aplicados. O Piauí ele tem, por exemplo, câmaras de mediação, de conciliação. A própria OAB tem uma câmara que funciona muito bem e as partes devem buscar esse consenso. Tá aí, é preciso consenso, é preciso entender melhor, na verdade, como é que funciona cada um desses acordos e desses contratos. Nós estamos ao vivo com o professor Alexandre Guerra, ele que é professor de Direito e também é escritor, autor, está agora conosco aqui no Jornal do Piauí. Doutor Alexandre Guerra, muito obrigado por atender o Jornal do Piauí. O que as pessoas precisam ter em mente quando pensarem em renegociação dos contratos? É preciso olhar para a lei ou é preciso olhar para o contrato? Bom, boa tarde a todos. É um prazer participar do programa e tratar de um tema tão atual quanto esse. Olhar para a lei ou olhar para a realidade das partes? Sempre olhar para a realidade das partes. Olhar para a realidade do contrato. Todos nós sabemos que a pandemia agiu de maneira diferente em diversas relações contratuais. Então é preciso, antes e acima de tudo, que as partes fiquem atentas para aquela situação de fato que está sendo vivenciada. Não adianta se criar uma regra geral, uma regra absoluta, que vai trazer, por exemplo, um percentual de redução do valor do aluguel. Não é assim que funciona. Nesse momento, o mais importante é a gente ganhar vida, aquele dever fundamental de solidariedade. É preciso que as partes tenham esse espírito quando forem sentar à mesa para negociar. Bom, doutor Alexandre, muita gente está nesse momento buscando brecha para enganar, buscando brecha para não pagar. Essas pessoas elas podem ser punidas? É bom ficar alerta para isso?
Excelente a sua observação. Em momentos como esse, sempre há essa possibilidade daquele chamado comportamento contratual oportunista. O que é isso? Aquela pessoa que já estava numa situação de descumprimento ou que já estava à beira do descumprimento e aí aproveita o argumento da pandemia para não cumprir o contrato. Isso é péssimo. O legislador e os juristas em nenhum momento têm essa preocupação em proteger as pessoas que querem, como se diz na prática, dar o calote no contrato. O que a gente quer é olhar as situações concretas e olhar, neste caso concreto, bom, aqui é possível que haja uma redução, aqui não, aqui nós devemos manter o mesmo valor. Por quê? Porque é preciso olhar as duas partes, não só a situação do locatário. A situação do locador é tão difícil e tão preocupante quanto a situação do locatário. Muitos precisam daquele valor mensal do aluguel, por exemplo, os idosos, isso é muito comum, para poder fazer a complementação de renda mensal, para poder fazer aquela complementação de aposentadoria. Então, essa é uma preocupação que todos nós temos, evitar o comportamento oportunista e olhar, no caso concreto, qual é a melhor solução a ser tomada. Muitas pessoas, muitas empresas tiveram reduzidas, algumas até a zero, a sua receita, e até que elas tenham de volta a recuperação do seu balanço, né, financeiro, isso acaba levando um tempo. Existe limite para, por exemplo, suspender um contrato? Isso está estabelecido em lei ou também é um acordo que pode ser feito pelas partes? Perfeito. Veja, nós não temos ainda uma lei em vigor que trata dessas questões do contrato de locação imobiliária no Brasil. Outros países já conseguiram uma legislação que trata do tema. Por exemplo, Portugal já tem uma lei especificamente voltada para a locação imobiliária nos tempos da pandemia. Mas o que eu percebo é que nós não teremos no Brasil, em momento nenhum, marcos objetivos, concretos. É permitido uma redução de 20%, 40%. Não é isso, porque isso também não é muito bom. Veja comigo, uma situação que envolva, por exemplo, um lojista num shopping center que está fechado por conta da pandemia é absolutamente diferente da situação de uma locação imobiliária residencial. São situações muito próprias e aí o advogado, o juiz precisa olhar para aquele contorno do caso concreto. É bom que aqui não haja um percentual pré-estabelecido. Por quê? Para dar essa liberdade, para que as partes possam encontrar o melhor valor, encontrar o melhor tempo, encontrar a melhor forma, às vezes a suspensão parcial do pagamento dos aluguéis por 1, 2, 3, 4 meses. E essa diferença, depois do quarto, do quinto mês, ela somar ao valor de cada parcela mensal. Ou seja, é a vida que vai nos dizer qual é o melhor caminho, não é o legislador. E é muito bom que assim seja, muito bom. Quando é que o caso vai parar ou deve parar na justiça, doutor? Perfeito. Entre nós temos o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional. O que é isso? Toda lesão a direito ou toda ameaça de lesão a direito, ela pode ir ao Poder Judiciário. É função do Poder Judiciário resolver esses conflitos. Agora, a gente tem que lembrar que, antes de tudo, é muito mais importante que as próprias partes sentem frente a frente e elas sejam os protagonistas dessa solução. Então, assim, as partes podem de imediato recorrer ao Poder Judiciário? Podem, mas isso não é o ideal. O ideal é que locador e locatário busquem de uma forma amigável, de uma forma consensual. Veja, essas são relações contratuais que não são imediatas, elas duram meses, algumas locações duram anos a fio, sem nenhum grande problema, e agora nós estamos nessa situação excepcional. Então, assim, o Poder Judiciário está de braços abertos para poder auxiliar as partes a chegar à composição, mas o mais importante, exatamente, a meu ver, é esse protagonismo do locador e do locatário, para que os dois encontrem a solução. E aí? Aí a solução independe do Poder Judiciário. É feito aquilo que nós, na prática, chamamos transação, que é um acordo que suspende algumas regras que haviam sido estabelecidas antes do início da pandemia. Essa sensibilidade é muito importante para todos nós. Para finalizar, doutor, isso vai modificar, essa experiência nova pode modificar a forma de se estabelecer esses contratos? Por exemplo, incluir cláusulas novas no futuro, isso está previsto?
Perfeito, perfeito. Joelson, nós vivemos um momento único na história. Eu conversava semana passada com outro professor e aí nós perguntávamos, vivemos a regra ou vivemos a exceção? Nem regra nem exceção. É um momento único. Um momento que nós devemos daqui tirar lições para o futuro. Então, situações que não foram previstas nos contratos até agora, me parece que com a experiência desses dias, nós vamos poder levar adiante. Mas sempre olhando um núcleo que me parece o mais importante de tudo. É preciso que as partes se coloquem nessa situação de fraternidade, de solidariedade, que as partes não se vejam como adversários no contrato, que as partes se vejam como coadjuvantes numa solução comum. E, infelizmente, apesar de todas as nossas momentos difíceis que o Brasil e que todo mundo enfrenta agora, nós vamos sim tirar também lições positivas para a nossa vida no futuro e para os nossos próprios comportamentos contra a esperança. Muito obrigado, doutor, pela participação aqui conosco no Jornal do Piauí. Esclarecedora entrevista. Muito obrigado pela participação. Obrigado. Muito obrigado. Eu agradeço. Muito obrigado.